Olá, estudante do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de Biologia do Enem. Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou junto com a nossa amiga Fabiana. Oi, Fabiana. Para a nossa quarta semana sobre metabolismo energético. Reparem que nessas 3 semanas anteriores, nós trabalhamos com conceitos e fizemos uma revisão sobre metabolismo energético, sobre os processos de energia dos seres vivos, onde trabalhamos na primeira semana com a respiração celular, também conhecida como respiração aeróbica, pois ela vai necessitar de gás oxigênio para acontecer. Trabalhamos na segunda semana com a respiração anaeróbica, popularmente conhecida como fermentação, onde temos 2 tipos, a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Na terceira semana, trabalhamos com a fotossíntese, onde vai ser o inverso da respiração aeróbica, onde vai ser necessária a entrada de uma fonte de energia externa, que no caso vai ser a energia luminosa. Para a nossa aula de hoje, separei algumas questões do Enem para a gente resolver junto aqui com você, onde irei dar dicas e sugestões para que você possa então assimilar esses conteúdos, porque nós sabemos que em biologia existem vários termos. E como eu venho falando desde a primeira aula desse ciclo, que a prova de ciências da natureza que você fará no Enem, ela não é uma prova de biologia, ela é uma prova de ciências da natureza, onde irá englobar biologia, química e física, onde esses assuntos eles podem estar interrelacionados com uma questão de aplicação ou pode ser uma questão bem direta, onde você vai resolver uma questão bem específica de biologia, ou de química, ou de física. Então, em muitos casos, o que acontece? Você começa a ler a questão, e são questões grandes. Quando você lê, você fala, opa, é química. Mas na hora que está perguntando, é biologia? O que eu faço? Então, a gente tem que aplicar. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Então, vamos pegar papel, caneta, vamos anotar, vamos fazer esquemas, que é importante fazer isso. Nós só aprendemos quando transcrevemos aquilo que ouvimos, com as suas palavras, com o seu jeito. Às vezes um rabisco que eu faço lá do meu jeito, ninguém entende, mas o rabisco é meu, na hora que eu bato o olho eu lembro. Então, aquilo que você aprendeu nessa aula, pega o papel, vai anotando e juntos a gente vai fazer essas questões hoje. Tranquilo? Vamos lá. Primeira questão é do Enem de 2017. Fala o seguinte: a célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo outro, um átomo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. Então, essa foi uma reportagem super interessante, onde fala sobre a célula fotovoltaica. Então, o texto, reparem que tem muito a ver com química e até mesmo com física, pois fala corrente elétrica,
falam dos elétrons, dessa movimentação dos elétrons em relação dessa célula fotovoltaica, né? Que vai produzir então essa corrente elétrica, que por mais que seja de pequena intensidade, vai ser uma corrente elétrica. Então, é uma questão de física. Mas só que tem uns conceitos aqui de química também, olha, onde fala sobre a retirada dos elétrons, fala da placa de ferro, selênio, ouro, falam dos metais. Esses metais, então, nós sabemos que são o quê? Bons condutores de eletricidade, de corrente elétrica. Mas, Vinícius, o que isso tem a ver com biologia? Nós vamos ver agora. Pergunta: o processo biológico que se assemelha ao descrito é a fotossíntese, a fermentação, a quimiossíntese, a hidrólise do ATP ou a respiração celular? Vamos lá. Olha só que interessante. Toda a questão ela está falando sobre célula fotovoltaica, sobre os elementos químicos, sobre essa transferência de elétrons, de energia, para na hora que chega aqui na questão, pergunta qual o processo biológico que eu estou falando. Então vamos. Quando essa célula fotovoltaica, qual que é o princípio dela? É que ela vai o quê? Absorver a luz, certo? Absorveu a luz. Absorvendo a luz, ela consegue então fazer com que esses elétrons desses elementos químicos, ouro, selênio e o outro que eu esqueci lá, deixa eu voltar um slide aqui. Ouro, selênio e ferro. Ouro, selênio e ferro, então vai fazer essa movimentação para que eles então produzam uma corrente elétrica, que é uma forma de energia. Mas qual que é a fonte de energia primária aí que nós temos nessa célula? Porque nós sabemos que Lavoisier ele já falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando eu tenho essa corrente elétrica dessa célula fotovoltaica aí, ela não vai vir do nada. Ela vai ter uma fonte de energia aí que transformou essa energia em energia elétrica, que vai ser a energia luminosa. Qual processo biológico que vai utilizar, vai transformar a energia luminosa, vai absorver essa energia luminosa e conseguir transformá-la em um outro tipo de energia? Fotossíntese, fermentação, quimiossíntese, hidrólise do ATP ou respiração celular? A fotossíntese. A fotossíntese vai ser o processo biológico que vai então se assemelhar ao descrito. Mas por que não vai ser a fermentação? Fermentação, ela vai ser, por mais que ela vai produzir energia, lembram das nossas aulas de fermentação? Que é um processo anaeróbico, onde seres unicelulares, fungos, alguns fungos, bactérias, vão estar realizando, onde através da quebra da molécula da glicose. Então, vamos escrever aqui no flip. Então, ó, o que eu tenho aqui? A fermentação vai ser glicose, ela vai ser quebrada, certo? Em ácido pirúvico. Isso daqui, então, que aconteceu, vai ser a glicólise, que é uma fase comum, tanto da respiração aeróbica quanto da respiração anaeróbica, e vai ocorrer no citoplasma da célula. Chegando aqui, na ausência do oxigênio, esse ácido pirúvico, ele pode se transformar em etanol mais gás carbônico ou ácido lático. E nessa quebra da molécula de glicose, o que eu tenho também?
a liberação de ATP. Tem alguma coisa aqui assemelhando com o processo de produção de energia? Tem. Mas tem alguma coisa falando sobre energia luminosa? Não. Então, essa é a fermentação. A respiração, ela não vai ser também, porque segue esse mesmo princípio. Só que quando chegamos aqui, ó, vai ocorrer o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa que nós falamos, que é a cadeia respiratória, que vai ser aquela fábrica produtora de ATP. Já a hidrólise do ATP vai ser o que? A quebra da molécula do ATP pela água. ATP é quebrado em ADP mais fosfato. Então, ó, quando eu tenho ATP, ele é quebrado em ADP mais fosfato inorgânico. E isso libera o quê? Energia. É assim que a célula guarda a energia. É desse jeito que a célula vai guardar a energia. Ela consegue, quando ocorre essa quebra da molécula de ATP, que é uma reação de hidrólise, ela vai, quebrou ATP em ADP mais fosfato, liberou energia. Juntei ATP, ADP mais fosfato, armazeno energia. Então, não vai ser. Quimiossíntese é um processo parecido. Só que a quimiossíntese vai ser o quê? Eu vou utilizar, em vez da energia luminosa, utilizo a energia química, que vai através da quebra de uma ligação de uma molécula. E aí eu vou produzir glicose e tudo mais. Então, a nossa resposta vai ser a fotossíntese, que é um processo bioquímico que utiliza a energia da luz solar para a produção de matéria orgânica, que no caso aqui vai ser a glicose. De modo similar, a célula fotovoltaica se utiliza dessa mesma forma de energia para gerar energia elétrica. Fotossíntese, fotólise da água, matéria orgânica. Nós vimos na última aula sobre isso. Alternativa A. Então, vejam como que foi. Uma questão que parecia que era de física ou química, ao final era biologia. Então, temos que ter essa interpretação. Por isso que eu falo com vocês, a prova do Enem não é uma prova de biologia, não é uma prova de química ou de física, e sim uma prova de ciências da natureza. Próxima questão do Enem de 2013. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido e cevada. Sob temperatura de cerca de 65 graus, ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido, chamado de mosto, é fervido pela inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada. Então, uma reportagem do Ciência Hoje. Essa daqui está muito fácil, né? Está falando aqui sobre a fermentação, sobre o processo de fabricação de cerveja. Mas só que, como a gente viu, a outra também estava fácil. Poderia ser uma questão de química ou de física, mas jogou a biologia lá. Aqui pode ser que jogue também, pode ser que eu traga uma pegadinha para vocês, tá? Então, esse processo de fabricação da cerveja, onde eu vou utilizar cevada, o lúpulo e leveduras que vão fazer esse processo de fermentação sobre uma temperatura específica, onde essas leveduras irão o quê? Quebrar as moléculas do carboidrato, que no caso aqui quebra o amido da cevada em maltose mais glicose. Nós sabemos que o amido vai ser o quê? Vai ser um polissacarídeo, onde vai ser várias moléculas de glicose ligadas. Pergunta: dentre as etapas descritas,
A atividade biológica no processo ocorre durante a filtração do mosto, resfriamento do mosto, pasteurização da bebida, fermentação da maltose e da glicose e inativação enzimática no aquecimento. Então, gente, qual vai ser então esse processo, essa atividade biológica? Como que vai acontecer isso? Filtração do mosto? Será que eu filtrando o mosto, eu vou ter lá ação de fungo, de levedura, fazendo algum processo biológico? Vou pegar um filtro, pegar aquele mosto e aí eu vou filtrar, vai sair o líquido e vai retirar as impurezas. É um processo de atividade biológica? Não. Resfriamento do mosto. É um processo químico? Não, vai resfriar, vai diminuir a temperatura. Quando eu falo pasteurização da bebida, a mesma coisa. Não é a mesma coisa do resfriamento. Vai ser o mesmo processo, então eu vou aquecê-lo e vou deixar lá. Fermentação da maltose e da glicose. Aí ó, o próprio nome fala, fermentação da maltose e da glicose. Esse é o nosso processo biológico que vai estar acontecendo. E aqui, ó, inativação enzimática no aquecimento, isso não vai ser um processo biológico. Porque nós já sabemos que uma enzima, ela, né, uma proteína, por exemplo, uma enzima é um tipo de proteína, ela tem que ter alguns fatores que podem otimizar essa atividade enzimática ou podem inativá-la, que é um processo que a gente chama de desnaturação. Então, a temperatura ideal para essa enzima é uma. Quando eu superaqueço, aumento essa temperatura, essa enzima ela fica o quê? Desnaturada. Ela vai perder a sua função, eu inativo ela. Então, vai ser a fermentação da maltose. Por quê? O processo utilizado para fabricar a cerveja é a fermentação, onde ocorre a conversão da maltose em glicose e na respiração anaeróbica, a transformação da glicose em gás carbônico e álcool etílico, que é o que acontece aqui, ó. Que é o que acontece aqui. Então, eu tenho, ó, só que eu não vou começar essa fermentação aqui com a glicose. Eu começo ela como? Maltose. Vem, então, uma enzima, que é chamada de maltase. Essa maltase provoca, então, a quebra da maltose em glicose, mais glicose, mais glicose, por aí vai. Feito isso, que ó, molécula da glicose. A levedura, então, ela vai fazer isso como forma de obtenção de energia. Ocorreu a glicólise, esse ácido pirúvico, como está na ausência do oxigênio, vai o quê? Formando etanol mais gás carbônico. Fermentação alcoólica. Aí, então, forma a cerveja. Então, vai ser a alternativa D. Fermentação da maltose e da glicose. Bom, tem mais uma questão aqui. Não vou comentar ela com vocês, vou corrigir, porque o tempo já está acabando. Do Enem de 2014. Os corais funcionam como termômetros capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mas, um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em produzir o seu próprio alimento, obter compostos nitrogenados, realizar a reprodução sexuada, absorver o oxigênio dissolvido na água ou adquirir nutrientes derivados da fotossíntese. Então, essa associação que vai acontecer entre os corais e essa alga zooxantela, ela vai ser o quê? Uma relação de mutualismo, onde vai ser benéfica para os dois.
Com então essa morte dessas algas, esses corais eles vão ficando brancos, devido ao quê? A adquirir os nutrientes provenientes da fotossíntese. Bom, espero que essas duas questões que eu corrigi inteiramente com vocês e essa tenham ajudado vocês a terem essa expertise para ter essa maldade em resolver as questões. Nos slides tem mais duas questões, se não me engano, uma até do Enem de ano passado, mas numa próxima aula eu trago mais questões para vocês. Até a próxima!